Em Fortaleza, há mais de 5 anos, nasceu uma clínica que decidiu ir além do atendimento médico tradicional. Uma clínica que cuida da saúde, mas também da família. Com diversas especialidades, acompanhamento contínuo e atendimento acessível, seja particular ou por convênio, a Clínica da Família já faz parte da rotina de muitos fortalezenses. Ainda assim, muita gente não conhece toda a dimensão desse trabalho. E é por isso que no Nossa Capital de hoje, você vai conhecer de perto como a Clínica da Família vem transformando o jeito de cuidar da saúde em nossa cidade. Olá, amigos da TV Capital. Está no ar mais uma edição do Nossa Capital, programa que traz informações, entrevistas e boas histórias que nos inspiram. Hoje tenho a satisfação de conversar com um médico muito querido da nossa cidade, Fortaleza, Dr. Marco Túlio, proprietário da Clínica FAM, a Clínica da Família. No momento, Dr. Marco Túlio encontra-se em Portugal, na cidade de Coimbra, onde está fazendo uma pós-graduação em geriatria. Ele vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, os diferenciais da Clínica FAM e a importância dos cuidados da saúde da família e com a população idosa. Dr. Marco Túlio, seja muito bem-vindo ao Nossa Capital. É um prazer ter o senhor aqui conosco, ainda que à distância. O prazer é todo meu, né? E é uma oportunidade importante, né, para a gente conversar com vocês, né, e chegar à comunidade de forma que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que nós vamos conversar hoje. Então é um grande prazer estar com vocês hoje. Conte-nos um pouquinho da sua trajetória. Pronto, Max, eu sou médico de família e comunidade, geriatra. Sou professor da Universidade Federal do Ceará, atuo na graduação, na residência e no internato, né? Na parte de preceptoria, ensino e pesquisa. Também sou docente dos programas de mestrado e doutorado do nosso departamento de saúde comunitária, né? Mestrado em saúde pública, mas também do Prof. Saúde pela Fiocruz e o Renasf. Então, tenho experiência também na pós-graduação, orientando aí estudantes de mestrado e doutorado, trabalhando com atenção domiciliar, saúde do idoso e cuidados paliativos. São áreas que eu trabalho com o ensino, com pesquisa, né, e com o atendimento, obviamente. E além dessa minha atuação como docente, né, eu sou médico, formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, em janeiro de 2001, então caminhando aí para os 25 anos de formados. Trabalhei muito tempo na atenção primária, tenho experiência como médico assistente, né, no próprio SUS, mais de 20 anos, atendendo as populações na estratégia da família, mas também ambulatórios com pacientes idosos. E tenho também atendimento na clínica privada, na Clínica FAM, especificamente com pacientes idosos. Uma linda trajetória, Dr. Túlio. E como surgiu a ideia da Clínica FAM? Quais os propósitos dela para a família cearense? Então, Max, a Clínica FAM, ela nasce numa perspectiva de que tanto eu quanto os meus dois sócios, né, o Dr. Fred e o Dr. André, ambos com uma trajetória importante, atendendo, né, como médicos de família, como geriatra, durante, né, a população de uma forma geral, né, em Fortaleza. Então, tanto na assistência quanto na formação de médicos, com a formação de graduação, de residentes de medicina de família. E nós percebemos uma necessidade de ampliar ou de oportunizar, na verdade, oportunizar o atendimento às pessoas como a gente acredita que tem que ser, de forma humanizada, centrada na pessoa, com cuidado longitudinal, que infelizmente, por experiências inclusive pessoais ou de nossos familiares, a gente acabou não percebendo, né, na rede suplementar. E apesar da nossa missão, né, e trajetória de ser toda no Único de Saúde, a gente se perguntava para os nossos familiares por que eles não têm um médico de família, né, para esse cuidado, né, e com convênio, com consultas particulares, e também por demandas de outras pessoas que sempre chegavam para a gente: mas doutor, você não atende particular, não atende no consultório? Então, a gente teve essa iniciativa, né, de implantar a Clínica FAM para oportunizar o atendimento diferenciado, né, humanizado e centrado na pessoa,
pela, essencialmente, medicina de família e comunidade, mas abrindo também para as outras especialidades, para que esses pacientes que têm convênio ou particulares desejavam ser atendidos. Então, a partir dessa ideia, nós partimos aí para a implantação da Clínica FAM, que já temos aí, né, alguns anos de estrada, graças a Deus, com boa aceitação e avaliação dos nossos pacientes, né? E uma conquista diária. A gente até brinca, quem é atendido por nós, né, na Clínica FAM, não sai de lá, porque gostam do atendimento, gostam do vínculo que é formado, né? Então, essa é a nossa perspectiva, de trazer uma qualidade de atendimento diferenciado das pessoas. De fato, um atendimento humanizado, o que nós mais precisamos nos dias de hoje. E o que motivou o senhor a buscar essa especialização em Portugal? Como muito tempo atuando como médico assistente, né, e no ensino, eu me deparei com uma situação na minha carreira acadêmica de que eu precisava me investir mais nas pesquisas e com isso, né, entrei no programa de mestrado, doutorado como docente e vi uma oportunidade de fazer um pós-doutorado no exterior para beber de outras fontes, de compreender outras fontes, né? Quais os aprendizados, quais as experiências internacionais o senhor acredita que possam ser aplicados aqui no Brasil, mais especificamente na nossa cidade de Fortaleza? Então, nessa perspectiva, né, quando eu resolvi fazer o pós-doutorado aqui em Portugal, eu vi a oportunidade de aprender, né, e de vivenciar no cenário internacional, essencialmente em Portugal e em outros países da Europa, de como se dá o atendimento à população idosa. Portugal é um país que está em franco envelhecimento, assim como o Brasil, né, e é uma população que precisa desse atendimento qualificado e diferenciado. Então, o que eu tenho aprendido e aplicado aqui, especificamente os pacientes idosos, vulneráveis, que estão em atenção domiciliar, pacientes com demência, como Alzheimer, pacientes com Parkinson, pacientes acamados, né? De como a gente pode qualificar esse cuidado na atenção domiciliar e, certamente, isso será bem aplicado ao nosso Brasil, em Fortaleza, né? Que é a qualidade desses pacientes idosos no atendimento domiciliar. Então, através das minhas leituras e aprendizados, eu pretendo trazer essa parceria, né, com Portugal e outros países europeus, né, na perspectiva do que se tem avançado aqui. Mas te digo que no Brasil a gente tem vários avanços também. Fico muito feliz de perceber que os nossos avanços, né, comparando-se a atenção domiciliar no Brasil, em Fortaleza, com o que nós temos aqui em Portugal, nós também temos muito a ensinar para os outros colegas aqui. Excelente, excelente. Na sua visão, quais os principais cuidados a família deve ter com a saúde dos idosos? Então, muitas vezes, né, os próprios idosos e os familiares nos procuram um paciente quando ele já está com uma doença mais avançada. A gente percebe que os idosos têm doenças crônicas, têm várias patologias, por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas renais. Então, eles muitas vezes vão a vários colegas médicos, né, e cada um vê o seu pedaço, né? E muitas vezes o paciente idoso já chega para a gente com um quadro mais avançado, um quadro de demência mais avançado, um quadro de fragilidade, ou já chega acamado, né? Então, o ideal é que a gente cuide da nossa velhice, né, nessa etapa da vida, para ter qualidade de vida, né? Então, quanto antes a gente procurar um geriatra, procurar um médico de família para ter esse cuidado, para fazer prevenções adequadamente, para serem orientados quanto a promoções de saúde, para ter uma alimentação adequada, hábitos de vida mais adequada, atividade física, inclusive a redução de medicamentos, né? Muitas vezes a gente faz a desprescrição, a diminuição de medicamentos, que muitas vezes é prejudicial ao nosso paciente idoso. Isso vai desde a qualidade de vida, mas também ao paciente que já tem uma doença mais avançada, para que ele possa ser melhor cuidado. Então, muitas vezes chegam para a gente com um quadro de demência, a doença de Alzheimer, por exemplo, né? Com esquecimento franco, já com uma certa desorientação, e aí quando a gente vai fazer uma avaliação adequada desse paciente, normalmente aplicando avaliação geriátrica ampla, fazendo a avaliação clínica e laboratorial para estabelecer um plano de cuidados mais adequado, né? Independente desse idoso ser um idoso robusto, um idoso que tem uma boa funcionalidade, mas também um idoso mais frágil, que tem uma funcionalidade diminuída. Dr. Marco Túlio, nesses 5 anos de Clínica FAM, muitas coisas aconteceram, muitos fatos marcantes devem ter ocorrido por lá. Cite um fato que você gostaria de compartilhar com nossos espectadores. Perfeito, Max.
além dos 5 anos da FAM, a gente tem uma vivência, né, de 25 anos de formada, então, assim, são vários casos que eu poderia estar ilustrando para vocês, né? Mas tem um especial que eu gostaria de destacar. É uma paciente que eu atendi no domicílio. Essa paciente, ela estava com tinha um quadro demencial avançado, estava acamada, já com Parkinson, né, fazendo uso de mais de 10 medicamentos, bem emagrecida, e a família cuidava muito bem dessa pessoa. Eles me chamaram para fazer essa visita domiciliar. E tem uma pergunta que a gente faz quando o paciente está nesse estado, em cuidados paliativos, né, que é: quanto tempo você acha que essa pessoa vai sobreviver, né? E aí, pelo estado da paciente, a gente pensa, eu acho que ela não consegue chegar a 6 meses. Mas a partir do cuidado, a partir do momento que a gente começou a atender essa paciente, a envolver a equipe multiprofissional, a retirar alguns medicamentos, essa paciente, que eu não vou citar o nome dela agora, mas surpreendentemente, o curioso é que eu fui na visita dela no dia do meu aniversário, né? E eu digo que foi um presente. E essa paciente, ela teve uma sobrevida por mais de 3 anos. Ela sobreviveu não mais de 6 meses, mas mais de 3 anos, mas diminuindo medicamentos, melhorando a qualidade de vida. Era uma paciente que não se comunicava, então ela começou a ter uma interação maior com a filha, né? Ela não falava, mas a manifestação dela era cantando. Então, a gente perguntava para ela: dona fulana, como está? E ela cantava uma música, cantarolava, e a filha entendia o que tinha. Então, é muito bonito a gente ver esse trabalho com o paciente idoso, que mesmo na fase mais vulnerável, né, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente idoso, assim como dos familiares. Quando a gente cuida de um paciente, no caso específico do idoso, a gente não cuida só do idoso, a gente cuida do idoso e de quem cuida, que são os familiares, né? Então, esse cuidado ampliado, e quando a gente consegue ofertar um alívio de sofrimento, um alívio de dor, uma qualidade de vida para esse paciente familiar, a gente fica muito satisfeito e motivado com o que a gente faz. É o nosso combustível. Isso é muito gratificante. Acredito que para o profissional, para os familiares e para o idoso, certamente, né? Que Sim. reacende aí as expectativas e mostra como é importante esse trabalho da Clínica da Família, dos cuidados com todos. Dr. Marco Túlio, que mensagem o senhor gostaria de deixar para o nosso telespectador? É importante, né, que os telespectadores, né, os nossos ouvintes, né, eles compreendam que é importante ter o cuidado. E o cuidado não precisa ser só quando a gente sente-se doente, quando tem uma emergência. É importante que a gente pense no cuidado longitudinal. Que a gente comece a cuidar antes de se tornar doente, né? E que por mais doente ou mais medicações que a pessoa toma, um cuidado diferenciado, centrado na pessoa, com acompanhamento longitudinal, faz a diferença, né? Para que as pessoas se cuidem melhor do que o que a gente deseja, ter uma qualidade de vida, né? A gente não quer prolongar a vida, mas sim que a gente tenha uma vida com qualidade. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para todos. Dr. Marco Túlio, muito obrigado pela sua participação no nosso Capital. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, conhecer um pouco mais da sua trajetória e desse trabalho lindo que na Clínica da Família. Muito obrigado. Eu que agradeço, Max. Estamos à disposição para outros encontros, para ter, né, dúvidas, tirar dúvidas dos telespectadores. Estamos à disposição de vocês. Um grande abraço. Certamente voltaremos a falar e discutirmos sobre outros assuntos e outros tópicos, inclusive. Obrigado, um excelente dia. Para vocês também. Um abraço. Agora estamos falando direto de Fortaleza, na Clínica PAN, a Clínica da Família. Esse espaço tem como missão cuidar da saúde integral da família cearense. E agora nós estamos aqui com o nosso querido médico, Dr. Fred Sesch, médico da família, sócio proprietário da Clínica FAM, que vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória. Max, é um prazer recebê-los aqui, né? Sou Frederico Sesch, também conhecido como Fred Sesch, paranaense, que depois de formado resolveu se especializar nessa especialidade médica, que é a medicina de família e comunidade.
Fortaleza sempre foi um centro formador, um polo formador de bons médicos de família, e eu resolvi fazer a residência aqui em Fortaleza. Fugindo um pouquinho do frio, Esse é radicado em Fortaleza. radicado há 17 anos em Fortaleza. Parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Fred, e a Clínica FAM? Ela surgiu de onde veio a ideia da clínica e qual o propósito? Bom, a Clínica FAM nasceu de uma paixão, que é a especialidade de ensino de família e comunidade de 3 grandes amigos. Eu, Dr. Marco Túlio, Dr. Ale Rufim, fomos procurados pela operadora de saúde ABIL para montar o serviço de atenção primária em saúde, para tentar organizar o sistema de saúde da AMI, como base do sistema da saúde da AMI. E assim surge aqui um CAFAM em 2018, aquele período pré-pandêmico, e estamos aqui desde então. E atravessaram todo o período da pandemia. Como foi feito esse trabalho durante a pandemia? Max, pra gente foi um desafio contra toda a humanidade, né? Ao mesmo tempo que foi um momento de muita dor, de muita incerteza, a gente começou a planejar um serviço de teleconsultas, que perdura até o dia de hoje, Hoje nós somos o principal prestador de serviço de teleconsultas para a operadora AMIL, E junto disso a gente diversificou o nosso leque de opções aqui na clínica, criando um movimento de microsistema de saúde com uma clínica multiespecialidades. Bastante diferenciável. E como funciona a medicina para a família? Como atua o médico da família? Max, talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo da minha vida. Acredito. A medicina de família, ela é muito conhecida dentro do ambiente do SUS, o âmbito do SUS, na atenção primária do SUS. Ela já é muito difundida, Nos países em que a gente tem um sistema público de saúde universal, a medicina de família ela acaba sendo a especialidade médica que ajuda a coordenar todos os níveis de atenção, E eu costumo dizer que a medicina de família ela vem para mudar um pouco do conceito da superespecialidade, Deixar de ver o ser humano em partes para a gente integrar esse ser humano todo no holístico, e que também está inserido no contexto comunitário e familiar. Porque tudo que acontece ao nosso redor impacta na nossa saúde. Então, ter esse olhar para além de uma parte do corpo, Mas para quem é você, onde você está inserido e como as relações acontecem, para a gente é fundamental na proposta de torná-lo protagonista da própria saúde. Dr. Fred, e qual é o diferencial? O paciente, quando procura a clínica da família, qual é o diferencial de uma clínica convencional? A gente preza muito pelo afeto. A gente entende que o vínculo é fundamental para a gente ter uma humanização. A humanização. Ela é fundamental para a gente garantir um bom processo de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, você conhecer o seu paciente a fundo, entender os seus anseios, os seus medos, as suas expectativas, para a gente é fundamental na hora de pensar conjuntamente um plano terapêutico. A visão do ser integral. A visão de ser integral. E a clínica hoje, além dos 3 sócios, quais os outros profissionais? Por quantos profissionais a clínica hoje é composta? Quais as especialidades vocês atendem aqui na clínica da família? Legal. A Clínica FAM hoje está composta por 17 profissionais que atuam de maneira presencial, E nós temos um corpo de 24 médicos que atuam dentro do serviço de telemedicina, Nas especialidades que atuam presencialmente aqui, Max, nós temos hoje geriatra, ortopedista, dermatologista, médicos de família, temos nutricionista, psicólogos e também temos a pediatria. O fator importante da família. E isso, a pediatria para a é importantíssimo também. Apesar de que, Marco, se foi interessante você colocar isso, o médico de família como tal, ele tem total condições de acompanhar as crianças também. A medicina de família tem essa proposta de acompanhar os distintos ciclos de vida do ser humano. Desde a infância, passando pela adolescência, a idade adulta, mulheres grávidas também, médico de família tem condição de fazer o pré-natal de risco habitual até pessoas com uma idade maior. O acompanhamento completo do ser humano e da família. E é interessante dizer, Max, que apesar de que muitas vezes a gente pode necessitar da opinião de outros especialistas, não quer dizer que aquele paciente vá para outro especialista e não precisa retornar para a gente. Porque, como eu disse, a intenção é a gente coordenar o cuidado desse paciente. Centralizar, uma vez que vocês têm todo o histórico médico, o histórico familiar, vocês vão estar coordenando e orientando esse tratamento. A coordenação de saúde, dos cuidados de saúde dessas pessoas, ela fica a cargo do médico de família e comunidade.
ele deixa de ter um tratamento aleatório e passa a ser global. Eu não digo nem aleatório, desintegrado, não coordenado. A gente vê pacientes que são acompanhados por 5, 6 médicos. Na maioria das vezes, os colegas não conversam entre si. O paciente vem com várias medicações prescritas que não foram feitos ajustes adequados enquanto interação medicamentosa, por exemplo. E ali o médico de fato tem que ter esse papel. De falar, peraí, vamos sentar aqui e vamos organizar tudo isso para que você tenha de fato um tratamento. Às vezes eu acho que a paciente não saberia como tudo isso se interliga. Infelizmente não. Infelizmente não. Essa É uma função que a gente assume para mim e também trabalhar a educação e saúde desses pacientes. Muito bacana. Dr. Fred, e com toda essa extensão, quais são os planos de saúde que a clínica atende? Marcos, a gente atende aqui a Mil, Bradesco Seguro, Sul América, Cafaz, GEAP, ISEC, e também a gente atende outros planos que tem um sistema de imposto de assinatura, né? Que também é a rede de saúde, que são uma novidade dentro do mercado da saúde suplementar e que a gente coloca como opção para os nossos pacientes também. Fica mais abrangente, seu avalia que eu vi. Dr. Fred, vamos conhecer um pouquinho da clínica? Lá, com prazer. Adorei conversar com o Dr. Marco Túlio e o Dr. Fred. E você, o que achou? Já conhecia a Clínica FAM? TV Capital fica por aqui. Em breve retornaremos com mais notícias e informações. Até breve!